Olá, uma boa madrugada, mais uma semana chegando e vamos a mais uma edição do Jornal Toda Hora. O Brasil registrou uma queda histórica nos números sobre violência, mas segundo o Fórum Brasileiro da Segurança, o que não cai de jeito nenhum e causa muita preocupação são as estatísticas sobre os jovens e principalmente as mulheres. O Brasil atingiu em 2024 o menor número de mortes violentas intencionais desde o início da série histórica em 2011. Foram 44.127 registros, segundo o novo Anuário Brasileiro de Segurança Pública divulgado nesta quinta-feira. O dado confirma uma tendência de queda nos homicídios que se mantém desde 2018 e representa uma redução de 5% em relação a 2023 e de 8% em comparação com 2022. O índice reúne ocorrências de homicídio doloso, latrocínio, lesão corporal, seguida de morte e morte decorrentes de intervenções policiais. Apesar do recuo geral na violência letal, o levantamento mostra que há áreas em que os crimes continuam em alta, como é o caso dos feminicídios e das mortes de crianças e adolescentes, que aumentaram em 2024. O número de feminicídios chegou a 1.492 casos. O maior já registrado desde que esse tipo de crime passou a ser classificado pela legislação brasileira em 2015. A maioria das vítimas era formada por mulheres negras entre 18 e 44 anos, mortas dentro de casa, geralmente por companheiros ou ex-companheiros. Chama a atenção ainda que entre as mulheres assassinadas nos últimos 2 anos, ao menos 121 estavam sob medida protetiva. Medidas que, em muitos casos, foram descumpridas. As mortes violentas de crianças e adolescentes de até 17 anos também subiram, totalizando 2.356 vítimas. O aumento quebra uma sequência de quedas desde 2020 e, segundo os pesquisadores do Fórum Brasileiro de Segurança Pública, tem relação direta com a atuação policial. O crescimento foi puxado principalmente por mortes de adolescentes em intervenções das forças de segurança. Em relação à letalidade policial, o país registrou 6.243 mortes, causadas por agentes do Estado. Embora o número represente uma pequena queda de 2,7% em comparação com 2023, o ritmo foi menor do que a redução geral das mortes violentas. Isso fez com que a proporção de pessoas mortas por policiais dentro do total de homicídios aumentasse. 12 estados brasileiros registraram alta nesse indicador, com destaque para São Paulo, onde os casos subiram 61%. O cenário atual evidencia uma contradição. Enquanto os dados gerais indicam uma melhora nos índices de violência fatal, os crimes específicos, como os motivados por gênero ou relacionados à atuação policial, seguem como grandes desafios. Em pesquisa recente do Datafolha, a maioria da população afirmou sentir que a criminalidade está aumentando, o que reforça a necessidade de políticas públicas mais eficazes e voltadas à proteção de grupos vulneráveis. Mesmo sem motor, o que confronta os aviões no céu é o urubu. A ave lidera o ranking de colisões graves contra as aeronaves no Brasil. O urubu de cabeça preta é o animal que oferece maior risco de colisões graves com aviões no país. Foi o que apontou o Guia de Espécies para Gerenciamento do Risco de Fauna, lançado pela Secretaria Nacional de Aviação Civil do Ministério de Portos e Aeroportos, em parceria com a Universidade Federal de Santa Catarina. O material reuniu informações sobre os animais mais envolvidos em acidentes aéreos no país e os classificou em um ranking, levando em consideração 3 pontos: o total de colisões registradas, a gravidade do dano e o efeito sobre o voo, como pousos de precaução, decolagem suspensa e arremetidas. Segundo a pasta, o objetivo é reforçar e apoiar as medidas de diminuição de riscos. O urubu de cabeça preta foi responsável por 617 colisões, registradas entre 2011 e 2024, sendo que em 280 casos houve danos. Segundo o guia, o risco é mais alto durante a fase de aproximação dos aviões. A publicação indicou como ações de mitigação, monitoramento e controle de abatedouros, descarte inadequado de resíduos e aterros sanitários próximos a aeroportos por atraírem a espécie. No total, 68 espécies foram apontadas como críticas à segurança de aeronaves.
Apesar do urubu causar mais riscos para um possível acidente, o pássaro quero-quero foi o animal com maior número de choques registrados no período, com quase 6.000 colisões. Não são apenas aves listadas no guia. Foram identificados 34 choques de aviões com capivaras, sendo 5 com danos, e 66 com lebres, mas nenhum com algum acidente. A Justiça determinou que o Ibama devolva um papagaio para a mulher que cria o animal há quase 3 décadas. E a Michele Veiga vai contar essa história. E a Justiça de Joinville, cidade no norte do estado de Santa Catarina, determinou que um papagaio chamado Louro fosse devolvido à sua tutora que o criou. Ele tem 27 anos de existência ao lado dessa tutora, mas, de acordo com denúncias anônimas, o animal foi retirado dela no último mês. Mas, de acordo com a Justiça Catarinense, depois de algumas observações e laudos periciais, ficou comprovado que o animal estava sendo melhor cuidado, bem tratado pela sua tutora do que no abrigo aonde ele ficou. De acordo com a última sentença, do Tribunal de Justiça aqui de Santa Catarina, esse animal, vai ficar ao lado da tutora, do qual aí pertenceu durante esses 27 anos. Ainda cabe recurso, mas o melhor de tudo é que nesse momento o animalzinho fica aí aos laços dessa que sempre o cuidou. De acordo também com as informações, o animal não teria maus tratos e as denúncias aconteceram por até entreveros ali da vizinhança, mas cabe recurso, o animal agora fica sob a tutela da sua tutora original, mas ainda, infelizmente, ou felizmente, de acordo com os laudos periciais, pode ainda ser retirado dela. 27 anos, voltou para casa. Eu fico por aqui, a próxima edição do Jornal Toda Hora é a 1h35. Até mais. Tchau.